Repita comigo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Nós vamos estudar esse texto da palavra de Deus, que faz parte das cartas endereçadas por Jesus às igrejas da Ásia. Esses recados de Jesus também alcançam a nossa igreja hoje. Então, se você trouxe Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Esse é fácil, é o último da Bíblia, todo mundo acha. Quem não trouxe Bíblia, pega a cola com o irmão, essa pode, e a gente vai ler a palavra de Deus juntos. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. É bom demais ler a palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse, que significa revelação, e é formado por duas palavras no grego que significam tirar a cobertura, desvendar, revelar. E esse livro foi escrito pelo apóstolo João, quando ele se encontrava exilado na ilha de Patmos. E eu estava pesquisando como é que João foi parar em Patmos, e alguns pesquisadores, alguns historiadores, como Tertuliano, vão dizer que esse homem tinha sido banhado numa banheira de óleo fervento, e como ele não morria, os seus inquisitores acharam que ele era um mago e um feiticeiro, e o mandaram exilado para a ilha de Patmos, por pregar o evangelho de Jesus. E esse homem está lá em Patmos. Em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia diz que é domingo, dia do Senhor, e ele está buscando a Deus em espírito, e quando ele está no seu momento de oração, ele ouve uma voz como uma trombeta bem forte, como o som de muitas águas. E quando João olha para trás para ver quem falava com ele, ele vê alguém na semelhança de um filho de um homem, diz a Bíblia, com os olhos como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, os seus pés eram como bronze reluzente, ele tinha um cinto de ouro na altura do peito, e o seu rosto resplandecia como o sol. E a visão de Cristo ressurreto foi algo tão maravilhoso, tão especial, que ele cai prostrado no chão, e ele não consegue se levantar, tamanha a glória de Deus naquele lugar. E Jesus vai e coloca as mãos no ombro de João. Ele diz: meu filho, não temas, não temas, eu vim consolar a minha igreja, eu tenho recados para ela, e eu quero usar você, por isso escreve o que vês. E ele começa então a escrever as cartas para as igrejas que estão na Ásia, 7 igrejas, 7 cartas. E é interessante que, se você ler essas cartas, você vai ver que Jesus usa um padrão para escrever
cada uma dessas cartas. A cada igreja que ele traz o seu recado, ele se apresenta de uma maneira diferente. Por exemplo, a igreja que se encontra em Éfeso, ele se apresenta como aquele que conserva na mão direita as estrelas e anda no meio de 7 candeeiros de ouro. A igreja de Esmirna, ele se apresenta como o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. A igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Mas a essa igreja, a igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como aquele que tem as chaves de Davi nas suas mãos. E a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. Repete mais uma vez comigo: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. É assim que Jesus é apresentado aqui. E esse texto é uma citação, na verdade, de Isaías, capítulo 20, versículo 22. O rei Ezequias, ele tinha um servo que se chamava Eliaquim. E Eliaquim era uma espécie de tesoureiro. Sobre os ombros dele foram colocadas as chaves de Davi, as chaves do cofre, do tesouro real. Só ele tinha as chaves, só ele tinha acesso àquele lugar. E na Bíblia vai dizer a mesma coisa: a porta que Eliaquim abria, ninguém fechava, e a porta que ele fechava, ninguém abria. Ele tinha as chaves de Davi. E agora Jesus nos é apresentado aqui como aquele que tem as chaves do tesouro celestial. Ele é o que tem as chaves de Davi nas suas mãos. Ele que pode conceder bênçãos, que pode conceder favores. É Ele que tem todo o domínio e todo o poder em suas mãos. E ninguém pode impedir Jesus de cumprir os seus desígnios. E hoje, meu irmão, eu vim dizer que Jesus, ele continua com as chaves nas suas mãos. E eu e você precisamos entender os propósitos de Deus, porque Deus, ele tem poder para abrir portas nas nossas vidas e fechar portas nas nossas vidas. Jesus tem poder para te conceder favor, te dar bênção, ou para te impedir de experimentar algumas coisas, porque não é propósito do Senhor. E algumas vezes na minha vida eu já experimentei essa soberania de Jesus que abre portas e fecha portas. Quantos já experimentaram isso? Portas que Deus abriu e portas que Deus fechou. Eu estava lendo um livro de Sam Tipton, um missionário evangelista que fez cruzadas mundo afora, e ele dizendo uma experiência que ele teve especial quando estava ministrando a palavra na Romênia. Ele disse que na década de 80, ele fez um trabalho, uma expedição missionária em toda a Romênia, e em uma das cidades que eles estavam pregando o evangelho, ele foi preso. E ali o soldado que o prendeu, o chamou de canto e falou: olha, eu vou colocar teu nome aqui nessa lista, você vai ser deportado, e você nunca mais vai poder entrar na Romênia. E ele disse que aquilo foi forte, mas quando ele estava voltando para casa, ele falou: quem é aquele homem para dizer que eu não vou entrar aqui? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ele disse que na década de 80, no seu livro, acontece uma revolução famosa na Romênia, quando eles vão tentar tirar os bens de um pastor metodista que pregava naquela cidade, numa das cidades da Romênia, e os membros da igreja fazem um cerco em volta da igreja, e há confusão, gente acaba morrendo, e há uma grande revolução na Romênia. Em 1989, cai o regime comunista naquele país. Em 1990, Sam Tipton está voltando para pregar o evangelho na Romênia. E ele chega, e quando chega na fronteira, um soldado pede para ele descer do carro e pergunta para ele: você é um cristão? E ele diz que o coração bateu mais forte. Ele falou: só falta de novo não poder entrar aqui, o que está acontecendo? E ele falou: sou. E aí aquele homem abre os braços e diz: bem-vindo à Nova Romênia. E ele entra,
ele diz que ele se deparou com algo maravilhoso. As pessoas colocavam as bandeiras da Romênia pelas janelas de casa e haviam recortado o símbolo do comunismo. Havia ficado um buraco nas bandeiras. E ele começou a pregar e dizer: existe um vazio no coração de vocês, porque Jesus precisa ocupar esse espaço que o comunismo deixou. E ele começou a pregar, e pessoas e mais pessoas começaram a entregar a sua vida a Jesus, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ninguém pode impedir os intentos do Senhor. Eu estava lendo o livro de Gênesis, da história de José, quando seus irmãos preocupados, o pai Jacó havia morrido, eles vão falar com o irmão: olha, o pai mandou você perdoar a gente, com medo de que José faça mal a eles. E José vai dizer: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Ninguém pode ir contra os propósitos de Deus. Amém? Quantos creem nisso? Essa noite eu queria falar de alguns recados que esse Deus que tem poder para abrir portas e fechar portas nas nossas vidas deixou para a nossa igreja e deixou para você. Quantos querem ouvir isso? Tem alguns sermões que a gente prepara que são estudos que a gente está fazendo ali da palavra, e a ministração vem eu creio, sempre da palavra de Deus, e de forma genérica, mas existem alguns estudos que eles são específicos, palavras de Deus para mim e para você, e eu creio que essa palavra de hoje, ela é de fato um recado específico de Deus para a nossa igreja. Então presta atenção, porque eu creio que isso tem a ver com o que a gente vai viver nos próximos meses, em nome de Jesus, nesse ano, de um movimento de Deus de salvação, libertação, de derramar do poder de Deus. Amém? Primeiro recado se encontra no versículo 8. Primeiro recado de Deus para nós, desse Deus que abre portas e fecha portas. Diz assim a palavra: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E o primeiro recado de Deus é que existe uma porta aberta diante de nós. E quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando: mas o que seria essa porta? O que Jesus queria dizer à igreja de Filadélfia? O que isso representava? E essa expressão, portas abertas, na Bíblia e no Novo Testamento, elas representam a oportunidade missionária. É a porta da pregação, da proclamação do Evangelho que se abre diante de nós. É por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 16, versículo 9, ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Em 2 Coríntios 2,12, quando ele está em Troade, ele diz: uma porta se me abriu no Senhor para o trabalho. Quando ele está pedindo aos colossenses que roguem a Deus, ele fala: peçam ao Senhor que abra uma porta para pregarmos o Evangelho. Colossenses 4,3. Quando Paulo volta de Antioquia, ele vai contar em Atos 14:27, como Deus havia aberto a porta para a pregação do Evangelho. A porta que Deus abriu para aquela igreja era a porta da oportunidade missionária. Eu creio que por vezes Deus prepara o coração das pessoas para receberem o Evangelho de Jesus Cristo. O coração delas estão prontos, preparados. Só precisa de gente que pregue. E o que Deus está dizendo para aquela igreja e para nós também é que Ele já preparou o coração das pessoas. E eu acho bonito porque a cidade de Filadélfia, essa igreja, ela não tinha nada de especial. Era uma cidade pequena, não tinha muitos recursos. Se tinha algo importante na cidade de Filadélfia, era a sua localização. Ela tinha uma posição geográfica muito interessante. Ela ficava num lugar que era conhecido como Portão do Leste.
situada entre 3 reinos, tocava a vida de milhares de pessoas. Ela estava na confluência das maiores estradas da sua época, e os exércitos de César passavam por ali, o correio imperial e mercadores transportavam grandes riquezas naquela região. Por isso, Deus fala para eles: eu abri uma porta. Vocês estão numa localização geográfica escolhida para que preguem a minha palavra. Eu creio que Deus está preparando o coração das pessoas. E Deus te colocou, meu irmão, numa localização especial. Deus não colocou você no teu trabalho à toa. Deus não te colocou nessa faculdade em vão. Deus não te colocou nesse condomínio em vão. O Senhor tem nos chamado enquanto igreja e tem colocado cada um de nós espalhados nos mais diversos lugares dessa cidade, porque a porta para a pregação, para a proclamação do Evangelho está aberta. Pregue, é isso que Deus está nos dizendo. Ministrem, eu já preparei o coração das pessoas. E eu creio, queridos, que quando nós entendermos isso, e olharmos ao nosso redor, e entendermos a nossa missão, e que o coração das pessoas estão abertos, nós vamos começar a colher uma grande colheita, porque Deus vai usar cada um de nós. Durante muito tempo, eu, como membro de igreja, fiquei esperando algum evento acontecer para eu trazer o meu amigo na igreja, para eu falar de Jesus para ele. E se você parar para pensar, talvez no último ano, você não trouxe ninguém, porque a gente está tão corrido, tão atarefado, que a gente acaba esquecendo. Mas hoje eu queria que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus te visitasse, e Ele começasse a mostrar pessoas que estão perto de você, e que Ele quer te usar, para que elas possam ser salvas e libertas pelo poder de Jesus Cristo. Quase todo final de semana, eu vou visitar os meus sogros, os pais da minha mulher, e a gente no caminho passava por um bar que chamava Bar do Calça Frouxa, e eu lembro que passava ali meio incomodado, porque na frente do Bar do Calça Frouxa, sempre tinha um monte de gente bêbada, às vezes tinha confusão, às vezes dava tiroteio, na frente do Bar do Calça Frouxa, a gente se incomodava com aquilo, mas nunca pensei em fazer nada. E um dia meu sogro estava passando de carro por ali, e o Espírito Santo de Deus incomodou ele, falou: você se incomoda com esse bar? Fala de Jesus para o dono do bar. Eu te coloquei nessa vizinhança. E ele ficou: será? E ficou relutando com Deus: será que ele vai me ouvir? O que eu vou dizer para ele? Fecha o bar. E aí um dia tomou coragem, chegou para o dono do bar do Calça Frouxa, falou de Jesus para ele, falou que aquele negócio não estava dando certo, que Deus tinha algo melhor para a vida dele. E eu sei que Deus tocou no coração desse irmão. Esses dias eu estava indo visitar o meu sogro e minha sogra, passei pela rua e olhei a placa. Não é mais Bar do Calça Frouxa, agora é um restaurante naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde Deus te colocou? Você está num lugar estratégico. Eu gostei, ontem estava num casamento, chegou um jovem para mim e falou: pastor, Deus me mostrou que na minha vizinhança existem 450 apartamentos, no condomínio onde eu moro. E eu estava orando pelos meus vizinhos e Deus falou para mim: você vai comprar uma Bíblia para cada um deles e vai deixar na porta de cada um deles. E ele falou para mim: eu vou comprar 450 Bíblias, pastor, e eu vou distribuí-la na minha vizinhança. Já pensou, querido, se isso vira um movimento na nossa igreja? Deus te colocou num lugar estratégico, num condomínio estratégico, numa vizinhança estratégica. Vamos falar do que Deus tem feito. O coração das pessoas já está preparado. O Senhor está dizendo isso para a gente. Vamos. Eu fiquei mais feliz ainda porque quando eu saí do casamento, tem a lembrancinha que a gente recebe normalmente. Aí tinha um negócio bonito assim, né, um embrulho bonito. Eu falei: legal, o que é isso? Quando tirei, era uma Bíblia. Eu achei lindo. A noiva e o noivo deram uma Bíblia para todos os seus convidados. Uma Bíblia bonitinha, assim, tinha uma flor, negócio de casamento, mas legal. Meu irmão, o coração das pessoas está preparado. Deixa Deus te usar. E eu falei: Deus está fazendo algo na nossa igreja.
o menino que fala comigo, a noiva, o bar do calça frouxa. E eu tenho certeza que outras histórias vão começar a chegar dia após dia de testemunhos, de milagres, de salvação, porque Deus está despertando a nossa igreja. Ele já preparou o coração das pessoas. A oportunidade, a porta da oportunidade missionária está aberta diante de nós. Quantos creem nisso, levantem as mãos. Aleluia! Agora presta atenção. Deus abriu essa porta, mas Ele vai deixar alguns outros recados para nós. No versículo 8, Ele diz assim: conheço as tuas obras, e depois no final Ele vai dizer, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. E o segundo recado que Deus tem para nós, e que tinha para esta igreja, é que essa obra de evangelização, ela não depende da nossa força ou habilidade, mas da nossa fidelidade ao Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Eu sei que vocês são uma igreja pequena, de gente simples, não são tão influentes, a igreja de Filadélfia, mas eu vou usar vocês por causa da fidelidade de vocês. E sabe, muitas vezes quando o desafio missionário se apresenta diante de nós, o questionamento que surge no nosso coração é: eu não tenho competência, eu não tenho força para isso, eu não tenho habilidade, eu não falo bem, e se ele me perguntar alguma coisa? Quantas vezes eu já desafiei irmãos que estão há tempo na igreja: irmão, vamos liderar uma célula, ou vamos discipular alguém. Ele fala: mas eu não sei se eu sei, e se me perguntar alguma coisa? E aquele medo, deixa eu te dizer uma coisa, esse medo é normal. Os homens de Deus que eu leio na Bíblia, eles tiveram esse mesmo medo. Moisés, quando Deus chama ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou gago. Aí Deus dá uma chacoalhada, fala: eu fiz o cego, o mundo. Eu falo: estou falando que vou usar você, rapaz. Jeremias, quando Deus chama Jeremias: eu quero te usar. Jeremias diz: Deus, eu sou uma criança, as pessoas não vão me ouvir. E Deus fala: Jeremias, quer eles te ouçam, quer deixem de ouvir, eu te chamei, eu vou usar você. Olha para os discípulos de Jesus, pescadores, gente simples, e Deus usa esse povo para que o reino dele avance nessa terra. Eu não sei quais são os questionamentos que existem no seu coração, presta atenção. Deus não precisa da tua força, a obra de Deus não é pela nossa força, nem por violência, mas é uma ação do Espírito Santo de Deus. E sabe o que o Senhor está procurando aqui? Gente que ama Ele de verdade, gente que é fiel, gente que busca o Senhor de coração. E você pode ser simples, você pode não saber todas as respostas, mas meu irmão, se você for fiel, Deus vai usar você. E eu tenho certeza que pessoas serão impactadas, porque Deus usa gente assim, simples, mas que tem experiência com Deus. Você já conheceu gente assim? Humilde, às vezes fala até tudo errado, mas quando abre a boca ou vai orar por você, você sente aquela coisa de Deus, gente que tem experiência com o Senhor. Eu nunca vou me esquecer do testemunho que eu ouvi aqui no missionário. Quantos estavam no missionário esse ano? No sábado à noite, o pastor Fernando Brandão estava pregando a palavra, e ele contou testemunho que eu achei muito legal. Ele dizendo que ele tinha sido desafiado pela junta de missões para começar um trabalho na cidade de Campos Belos. Ele era pastor de uma igreja em Brasília, e essa igrejinha em Campos Belos havia fechado as portas. Tinha ali uma estrutura belíssima, uma igreja grande, um missionário americano tinha feito trabalho ali, construído casa pastoral, construído tudo que tinha direito, um templo bacana, mas esse homem acabou falecendo num acidente de avião, e a igreja foi minguando e fechou as portas. E ele foi desafiado para fazer algo, e diante do desafio missionário, ele falou: eu vou ajudar,
mas a cidade de Campos Belos ficava a 450 quilômetros de Brasília. E aí ele toda semana tinha que mandar alguém, mas começou a ficar complicado. E um dia ele estava na porta pensando, quem que eu vou mandar para a cidade de Campos Belos? O que eu faço? Quem vai tocar o culto lá? E aí vem um irmão e bate na porta da sala onde ele estava atendendo. Ele abre a porta e entra um senhor, muito simples. O nome dele era Lúcio, chamavam ele na igreja de Seu Lúcio. O Seu Lúcio era porteiro, tinha se convertido numa cruzada evangelística num domingo à tarde, era cachaceiro, jogava dominó e entregou a vida para Jesus naquela tarde. Um homem que não tinha terminado nem a 5ª série, dava umas derrapadas no português, mas era evangelista. E aí falou, olha, Seu Lúcio, você não quer lá tocar o culto para mim em Campos Belos? Ele falou, pastor, o senhor confia? Ele falou, confio, vem cá, vou te ajudar com o sermão. E sentou do lado do Lúcio, preparou o sermão junto com ele e falou, vai meu irmão. Aí, o irmão foi aquele final de semana, quando voltou, ele perguntou, Seu Lúcio, como é que foi? Ele falou, olha pastor, foi benção, eu só não consegui pregar aquilo que o senhor falou para pregar, mas foi benção, eu tentei. E aí, o pastor agradeceu ele e ligou para a irmã lá da igreja, falou, como é que foi e tal? Não, fica tranquilo, foi benção, tá bom. Passou uma semana, Lúcio bate na porta dele, e fala, ô pastor, será que dá para eu ir lá de novo na cidade? Dá para ir para Campos Belos? Eu queria lá tocar o culto de novo, tem alguém? Ele falou, não, pode ir. E ele foi a 2ª semana, e aí surgiu um trabalho missionário, ele já estava fazendo ali o trabalho há algum tempo, aquele homem estava lá, vieram vários missionários dos Estados Unidos fazer um trabalho ali naquela cidade, e o Lúcio pediu dispensa do trabalho e passou a semana com eles. Quando o pastor da igreja chegou para visitar o lugar, o missionário americano procura ele e fala, pastor, esse pastor Lúcio é uma bênção. Pastor Lúcio, olha, ele conhece todo mundo na cidade, é querido aqui por todo mundo, ele é uma bênção. Beleza, terminou o culto de domingo, chega um dentista da cidade, fala, pastor, falaram para mim que o senhor é o dono da igreja, é isso mesmo? Ele falou, não, eu não sou dono, só estou coordenando o trabalho aqui. Falou, olha, eu quero falar para o senhor a respeito do pastor Lúcio. Falou, pastor Lúcio, Falou, a minha esposa está frequentando essa igreja e disse que ele é uma bênção, por favor, não manda o pastor Lúcio embora. Aí o pastor Fernando Brandão chamou o Lúcio e falou, Lúcio, que história é essa de pastor, rapaz? Falou, não, pastor, não sou pastor não, é que o pessoal começou a me chamar assim, eu estou só fazendo o trabalho. E aí, ele continuou indo lá, e um dia o pastor falou, eu vou fazer aqui, reunir uma comissão, a gente vai mandar ele como missionário evangelista. Pegaram, possaram o homem lá, missionário evangelista, e mandaram para a cidade. E aí naquela assembleia foi uma confusão, um monte de gente falando, mas ele fala tudo errado, ele não tem profundidade na teologia, será que vai dar certo? Como é que vai ser? Pastor Lúcio mudou, ele tinha 5 filhos, sua esposa era faxineira, eles moravam num quartinho, todo mundo junto. Quando ele chegou na casa missionária lá, que tinha na igreja, ele ligou para o pastor e falou, pastor, eu estou me perdendo aqui dentro. Tinha 4 quartos, coisa maravilhosa. Seu Lúcio começou o trabalho, passa um tempo, o juiz da cidade liga na casa dele. Pastor Lúcio, eu sei que a tua agenda é apertada, mas eu queria saber se o irmão pode começar um trabalho aqui, segunda-feira, no fórum, para fazer uma oração aqui para a gente, trazer um estudo bíblico. Ele falou, realmente, meu irmão, a minha agenda é apertada, mas como é que eu não vou negar um pedido desse? E começou, segunda-feira. Passou um tempo, liga o juiz de novo. Seu Lúcio, sabe o que é? Desde que você começou o trabalho na segunda-feira, o clima aqui mudou. Será que dá para você fazer também esse estudo, essa oração na sexta-feira? Eu sei que a tua agenda é apertada, mas, por favor. Ele falou, a minha agenda é apertada mesmo, mas como é que eu vou negar um pedido como esse? E segunda e sexta-feira, aquele homem estava no fórum. Passa um tempo, o prefeito da cidade liga para o pastor Lúcio. Pastor Lúcio, eu fiquei sabendo do trabalho que você está fazendo no fórum.
Eu queria que você começasse esse trabalho também aqui na prefeitura, a gente está precisando disso. E aí o Lúcio estava segunda no fórum, sexta no fórum, quarta-feira na prefeitura. E aí um dia esse pastor Fernando Brandão foi ministrar na igreja. Ele chegou no culto, quando ele está ali, vai ministrar, ele olha na primeira fila, o juiz da cidade com toda a sua família. No banco de trás, o prefeito da cidade com toda a sua família. E ele foi conversar com eles. E o prefeito da cidade disse para o pastor: pastor, a gente sabe que o pastor Lúcio, ele dá umas derrapadas no português, que ele não tem tanta profundidade teológica, mas como é bom sair de casa e vir à igreja e ouvir um homem de Deus falar. Meu irmão, a gente precisa ser crente, precisa ser cheio do Espírito. E se você estiver cheio do Espírito, não importa, algo dentro de você vai te consumir para você pregar o Evangelho de Jesus. E Deus me trouxe aqui para dizer: não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor, Ele quer e Ele pode usar gente como o seu Lúcio, como eu, como você, gente simples, mas que ama ao Senhor e busca a Deus. Essa obra não depende da tua força, mas se você for fiel ao Senhor, Ele vai te usar em nome de Jesus. Quantos querem ser usados por Deus? Levantem as mãos. Mas a história continua. Terceiro recado que Jesus deixa para a gente está no versículo 12. Ele diz assim: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E eu creio que a terceira promessa do Deus que abre portas e fecha portas para nós é que Ele nos dará firmeza e autoridade no seu nome. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: Deus vai te dar autoridade, Ele vai te dar firmeza. E eu gosto muito do livro de Apocalipse, porque os recados de Jesus têm tudo a ver com o contexto que era vivido nas cidades. Jesus está dando uma promessa no versículo 12, dizendo para eles que faria deles coluna e que lhes daria um novo nome. E é interessante porque essa cidade, a cidade de Filadélfia, ficava em um lugar que era também conhecido, um planalto, que era também conhecido como terra queimada. Isso porque ali era constante os abalos sísmicos, e a cidade tinha ali as marcas de uma erupção que tinha acontecido ali, de um vulcão, e os terremotos naquela cidade eram constantes. Aconteceu um grande terremoto em 17 depois de Cristo, que acabou com toda a cidade e com aquela região, e depois não parou mais. Dia sim, dia não, tinha terremoto na cidade de Filadélfia, a ponto das pessoas que moravam ali, elas ficaram tão angustiadas que elas começaram a morar fora da cidade, e eles chamavam de louco. Quem ficava dentro da cidade era louco, tinha que colocar sempre um reforço para segurar o teto, a parede toda rachada, vira e mexe saíam correndo da cidade com medo que iria acontecer. Aí Jesus chega para esses irmãos e fala: eu vou fazer de vocês coluna, vocês vão ter firmeza na minha presença. E é interessante porque César, num desses terremotos, ele manda reconstruir a cidade, e ele dá um novo nome para aquela cidade. Ela passa a se chamar Nova Cesareia. E agora Jesus fala para eles: eu vou fazer de vocês coluna, e eu vou dar um novo nome para vocês. Aleluia. E eu vim dizer para você, Jesus está dizendo para nós, a porta está escancarada para a pregação do Evangelho. Se vocês forem, eu vou dar firmeza e eu vou dar autoridade no meu nome, e eu vou usar vocês para a honra e glória do meu santo nome. Aleluia. E eu creio que Deus vai começar a derramar aqui da presença dEle sobre nós.
E uma autoridade que não é normal, é unção que vem do Espírito, vai ser derramado sobre esse lugar, sobre a vida daqueles que buscarem a Deus intensamente. E nós vamos pregar a palavra de Deus, e ela vai se tornar irresistível. Eu creio. E se você olhar, isso já aconteceu na igreja do Senhor Jesus. Se você ler o livro de Atos, a igreja primitiva, você vai ver que Deus dava autoridade aos discípulos para pregarem a palavra, intrepidez, era uma unção especial, uma autoridade especial. Em Atos capítulo 4, versículo 13, a gente vê isso acontecendo com Pedro. A Bíblia vai dizer nesse texto: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, reconheceram que havia estado ele com Jesus. Em Atos 4, 29, a Bíblia diz que esta igreja orava a Deus pedindo intrepidez para pregar a palavra, autoridade. Em Atos 4, 31, a Bíblia diz que um dia eles estavam orando, e Deus veio sobre o lugar que eles estavam, e esse lugar começa a chacoalhar, e Deus dá autoridade a eles, e eles saem pregando a palavra com intrepidez. Aleluia! Um revestimento especial da parte de Deus. Eu gostava na minha adolescência muito de ler os livrinhos dos avivalistas, e eu entendo que existe por vezes Deus toma pessoas com uma autoridade que é sobrenatural para pregar a palavra. E se você ler a história de Jonathan Edwards, você vai ver um desses relatos. Existe um sermão que ficou famoso na história de Jonathan Edwards, que se chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E as pessoas que estiveram ali relatam que quanto aquele homem pregava. Jonathan Edwards não era um homem eloquente, não era um grande pregador. Naquela época eles liam as pregações. Eu já li essa pregação, tem umas 20 páginas, é um negócio absurdo. Eu fico imaginando, mas enquanto ele estava lendo aquele texto, a unção de Deus, a autoridade que vem do alto, tomou a vida daquele homem. E algo aconteceu, porque as pessoas ouviam os relatos do juízo de Deus, e elas começaram a ficar desesperadas dentro do templo, e algumas agarravam as colunas, os pilares do templo, e clamavam a Deus por misericórdia, chorando, e houve ali conversões em massa naquele lugar, porque a autoridade, uma manifestação do poder de Deus foi derramada sobre a vida daquele homem. Algumas vezes, ministrando a palavra, eu já senti visitações especiais da parte de Deus. Eu falo para minha esposa que, às vezes, quando eu estou pregando, falando de Jesus para alguém, eu sinto, parece que o ar está mais pesado assim, tem algo ali no lugar. E eu sei que quando isso acontece, vai ter gente que vai se converter, e não dá outra. Unção, autoridade. Deus trouxe um recado para a nossa igreja. Se a gente observar que a porta do Evangelho está aberta, começar a pregar e buscar Deus, Deus vai revestir cada um de nós de autoridade e intrepidez. E você vai pregar a palavra com paixão, com brilho nos olhos, e ela vai se transformar numa palavra irresistível. A palavra que nós pregamos é poderosa, ela pode transformar a vida de pessoas. Deus quer usar você. Quantos querem essa autoridade que vem do alto, essa unção de Deus para ministrar a palavra? Levanta a mão aí, bem alto. Fala: eu quero, Jesus. Amém. Diga para o teu irmão: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Versículo 9 diz: eis farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir, e prostrar-se-ão aos teus pés, e conhecerão que eu te amei. Olha só, Jesus está falando: eu vou dar uma autoridade tão grande, que até aqueles que são da sinagoga de Satanás, os judaizantes, que se infiltravam na igreja, trazendo discórdia,
promovendo mentiras, calúnias contra os crentes, esses que pareciam ter o coração mais endurecido, eles vão se dobrar diante de Jesus. Eu vim dizer para você, talvez aquele irmão que você acha, esse aí não tem jeito, esse aí, coração é duro demais. Meu irmão, Deus está dizendo que Ele vai derramar de autoridade e unção, e aqueles que têm o coração mais duro se quebrantarão na presença de Deus. Talvez você veio aqui dizendo, o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o meu sobrinho, o meu irmão, esse aí é só milagre. Aleluia, porque vai acontecer milagre no nosso meio, porque Deus está entre nós. Ele está dizendo, eu abri a porta, os corações estão preparados, preguem a palavra de Deus, e Deus vai revestir vocês de autoridade. Nós vamos ver grandes coisas do Senhor acontecendo em nosso meio. E Ele continua, versículo 10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele está dizendo, se vocês pregarem a minha palavra, eu vou guardar vocês, eu vou protegê-los. Não é tão linda essa promessa sobre essa igreja? Porque alguns séculos para frente, os maometanos vão tomar toda aquela região e vão acabar com todas as igrejas, e a única igreja que fica de pé, sabe qual que é? A igreja de Filadélfia. E os próprios maometanos vão chamar aquele lugar de Alashir, que significa cidade de Deus. Aleluia! Quando nós pregamos a palavra, Deus nos protege. Você vê, pode ler a escritura, Paulo vai lá na ilha, cobra a pica, não acontece nada, Pedro é preso, Deus manda um anjo, ele sai da prisão, o povo está orando, ele chega na porta, acho que é o anjo de Pedro, a igreja fica estupefata, o que está acontecendo? Cuide das coisas de Deus, que Ele vai cuidar de você, meu irmão. Cuide das coisas do reino de Deus, que Ele vai cuidar de você. E aí, a Bíblia termina com uma exortação, e Ele vai dizer assim no versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo para nós é, aproveitem a oportunidade, porque a dinâmica do reino funciona assim, quando Deus abre uma porta, e a gente não entra, Deus usa outro. E Deus está falando para você hoje, eu vou fazer milagres, pessoas serão salvas, eu quero usar você, eu abri essa porta para você. Agora você pode aproveitar o tempo da oportunidade, ou perder a bênção de Deus. Se olhar na Bíblia, você vai ver tantos homens que perderam a oportunidade. Jacó, era Esaú, toda vez que você lê lá o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era para ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas. E aí, Deus me falou, não tem problema, eu vou usar agora Jacó. Você vê a história de Rúben e Judá? Rúben que era para governar sobre os seus irmãos. Mas ele vai e dorme com a concubina do seu pai. E aí, em Gênesis 49, quando seu pai vai dar as bênçãos para os filhos, ele fala que vai governar sobre a casa, é Judá, era para ser você, Rubem. E Judá se torna no ascendente de Jesus. Por isso que a gente fala que ele é o leão da tribo de Judá. Você vê a história de Saul e Davi, era para ele governar a terra durante anos, mas ele perdeu a oportunidade. Hoje Deus está abrindo uma porta diante de nós. Eu creio que existem homens e mulheres de Deus que querem ter experiências com o Senhor. Eu queria te desafiar essa noite. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele pode começar um grande movimento aqui no nosso meio, não através de um grande pregador, ou através de uma banda legal. Avivamento de verdade acontece no meio do povo de Deus, quando gente simples, como o seu Lúcio, como os pescadores incultos e iletrados, Pedro, Tiago, João, falam, eis-me aqui, Senhor.
Eu estou vendo, o Senhor me colocou num lugar estratégico, e eu quero que o Senhor me use para o louvor da sua glória. Eu queria, em nome de Jesus, te desafiar. Aonde Deus te colocou? Quais são as pessoas que Ele já preparou o coração e que Ele está dizendo para você, vai? Você está com medo? Lembra, não é pela tua força, não é pela tua habilidade, é pela força do Espírito de Deus. Basta você ser fiel e buscar ao Senhor, e aí Deus vai te dar um presente. Ele vai derramar unção, a autoridade que vem do alto. E sabe, eu lembro de alguns momentos que eu vivi na presença do Senhor, tão especial, pregando o Evangelho, tão especiais, pregando o Evangelho. Um que eu sempre conto, eu nunca vou me esquecer, foi logo quando eu comecei meu ministério. Eu me sentia tão despreparado para falar, para pregar, e Deus abriu uma porta num colégio aqui de Curitiba, para a gente pregar a palavra, e eu fui naquele lugar, e eu lembro que eu cheguei ali, a gente tinha feito apresentações de skate, estavam todos os meninos no pátio, tinha gente que estava na rua, que subiu o muro para ver o que estava acontecendo, e eu olhei para aquela multidão, eu falei, como é que eu vou falar para esse povo? Ninguém aqui conhece a Jesus, eles não estavam nem aí porque eu ia falar, um ginásio de colégio, mas naquele dia eu peguei uma cadeira e falei, foi Deus que me trouxe aqui. Subi numa cadeira e naquele dia eu senti o ar pesado, um revestimento de Deus, e eu comecei a contar meu testemunho, nada demais, a falar de Jesus. E quando eu fiz o apelo, os meninos todos que estavam naquele ginásio começaram a vir à frente chorando, e os meninos que estavam no muro colocavam as mãos pelas grades, dizendo, eu também quero Jesus, eu também quero Jesus. Eu ia passando ali dizendo, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu não era um grande pregador, Deus tinha aberto uma porta, e eu contei do que Ele tinha feito na minha vida. Meu irmão, você quer ter experiências com Deus? Você quer ver gente sendo salva? Você quer que aquela tua lista de oração comece a dobrar aos pés de Jesus? Primeira coisa, busque a Deus intensamente. Comece a orar incessantemente por essas pessoas. Aproveite as oportunidades que Deus lhe dá. E à medida que você faz isso, Ele vai te revestir de autoridade. E você vai ver pessoas sendo salvas pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje eu queria orar por você. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Talvez o Espírito Santo de Deus há tempo tenha te incomodado, falando, irmão, eu quero te usar mais. Meu filho, eu quero te usar mais. Você está relutante, está dizendo, Deus, eu não consigo, não sei. Tem vários líderes de células aqui adormecidos. Meu irmão, vai pela fé, Deus vai usar você. Tem vários discipuladores aqui, tem vários evangelistas. Pede a Deus que hoje te mostre estratégias. Ele não te colocou à toa no lugar onde você está. Peça a Deus que te revista de autoridade. E se hoje aqui você está dizendo, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ver o Teu poder e a Tua glória, eu quero, Senhor, experimentar coisas novas. Senhor, eu creio que o Senhor já preparou o coração das pessoas, me usa agora, em nome de Jesus. Se hoje você está colocando a sua vida diante de Deus e pedindo autoridade, unção que vem do alto, para pregar a palavra de Deus, fica de pé no teu lugar, vem aqui, eu quero orar por você, venha, em nome de Jesus, não tenha medo, pode vir, venha, se apresente, fala, eu quero, Senhor, pode me usar, sou eu estou aqui, Jesus. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Pode vir, fica de pé agora em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem. Povo de Deus, missionários, homens, mulheres de Deus que estão nesse lugar. Você quer levar a gente ao batismo ali, às águas, quer ver Deus te usando, sai agora em nome de Jesus. Venha. Venha em nome de Jesus. Eu estou aqui, Senhor. Eu me apresento. Eu quero ver a Tua glória, Deus.
Eu quero experimentar coisas novas. Eu quero ver o derramar do teu Espírito. Venha, tem mais gente que Deus está chamando. Vem, meu irmão, Deus falou contigo hoje. É você, meu irmão, é você. Essa vida passa tão rápido. Se a gente não colocar Deus no centro dela, ela vai ficar tão sem graça. Venha, 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 em nome de Jesus, pode vir. Pode vir, em nome de Jesus, venha, venha, venha. Sai da galeria, pede licença, eu vou lá. Eu quero autoridade, unção que vem do alto de Deus sobre a minha vida, eu quero. Eu estou me disponibilizando. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu estou aqui, eu estou disponível. Eu me entrego. Eu entendi, o Senhor abriu a porta. Talvez Deus mostrou para você, olha, teu condomínio inteiro, você vai entregar a Bíblia para todo mundo lá. Ou você vai escrever uma cartinha com o teu testemunho e vai deixar de porta em porta. Eu não sei o que Deus falou contigo, mas se Ele falou, Ele te incomodou, levanta agora e vem. Você não quer vir aqui na frente? Fica de pé no teu lugar, diz, Senhor, eis-me aqui. Eu me apresento. Eu estou aqui, Senhor. É comigo essa palavra. Eu sei o que o Senhor já mandou eu fazer, eu vou fazer. Meu coração arde por ver pessoas se entregando a Jesus, meu irmão. Arde. Eu queria que esse incômodo do Espírito tomasse conta do teu coração também. Que você passasse nas ruas e fosse movido de compaixão como Jesus. Tem gente que está se perdendo. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. A gente pode fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais. Você quer dizer, Deus, eu estou aqui. Fica de pé, vamos orar ao Senhor agora. Pai querido, Deus, eu estou na Tua presença junto com os meus irmãos. Nós estamos diante do Senhor dizendo, Pai, nós queremos que a porta que o Senhor abre, ninguém feche. E que a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. E nós cremos que as portas da proclamação do Evangelho estão abertas sobre o nosso país, sobre a nossa terra. Nós temos liberdade para falar de Jesus. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que a gente possa usar bem essa liberdade que o Senhor nos deu. E Deus, existem irmãos aqui que vieram à frente, outros que ficaram de pé nos seus lugares, dizendo, Senhor, eu sei que eu posso fazer mais. Eu sou simples, Deus, eu não tenho toda a competência. Eu não sei muitas coisas, mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. Eu quero pedir agora, Pai, em nome de Jesus, reveste esses meus irmãos de autoridade, unção, ousadia, intrepidez, que vem do alto para pregar a Tua palavra, e que os meus irmãos possam ser destemidos, que haja um brilho no olhar, que o coração se compadeça do outro, que haja um despertar, Deus, para anunciar a Tua palavra, e que a gente possa ver gente, mais gente se convertendo a cada dia, nos cultos, nas casas, nos trabalhos, nas reuniões de oração, em nome de Jesus. Levanta o Teu povo, Pai, levanta o Teu povo, nos usa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, Pai, nós vamos em Teu nome. Por isso, Deus, recebe. Eu quero pedir agora por cada um que veio aqui à frente. Recebe, Deus, a entrega que os Teus filhos estão fazendo agora. Eu quero pedir agora na autoridade do nome de Jesus. Derrama de revestimento que vem do alto. Unção que vem do alto. Que sejam homens, mulheres, meninos, meninas, senhores, senhoras, cheios da autoridade de Deus, homens e mulheres de Deus. Faz assim, Pai, nos usa dessa maneira, para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém, amém.